Caiado foi declarado inelegível, reverteu essa situação no tribunal, mas a pergunta que ninguém está fazendo: quem é que ganha com tudo isso? O povo, o PL, a oposição ou será o judiciário? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os bastidores, os interesses políticos e o jogo de poder por trás dessa decisão que pode mudar o cenário eleitoral em 2026. Já deixa o like, curte, compartilha, deixa o seu comentário para a gente debater qual tema você quer que eu emita a minha opinião. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Bora entender o que realmente está acontecendo. Eu sou Sérgio Henrique, no canal Análise Republicana. Vamos começar pelos fatos. Eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Uma decisão de primeira instância da Justiça Eleitoral tornou Caiado inelegível por 8 anos e cassou o prefeito de Goiânia. Qual foi o motivo? Por que isso aconteceu? E o que o prefeito tem a ver com isso, né? Uma reunião na casa do governador com vereadores eleitos, suplentes e em mandato. Isso mesmo, um encontro político dentro da residência oficial. Segundo o juiz, essa residência configuraria abuso de poder político. Mas pera lá, isso é só a pontinha do iceberg, é só o começo. Vamos olhar quem está por trás dessa ação. Né? Aqui a notícia, Poder 360, onde relata aqui, né, os fatos e a decisão do juiz, da juíza, se eu não me engano, foi uma juíza de primeira instância, né? Zorzete, né? Deve ser uma juíza. Aqui está a questão da reunião que aconteceu, aí a juíza, é isso mesmo. Mas vamos lá. Quem está por trás dessa ação? Né? O que aconteceu aqui? Depois disso, depois do recurso, Ronaldo Caiado reverteu a decisão. Eu vou mostrar para vocês aqui. TRE afasta inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado. O que aconteceu aqui? Manteve uma condenação, aplicou uma multa tanto para Ronaldo Caiado quanto para Sandro Mabel, que na época era candidato à prefeitura. Então, em tese, esses crimes, né, eleitorais que aconteceram foi porque Caiado pediu voto para um candidato à prefeitura de Goiânia. E aí surgiu tudo isso, aconteceu tudo isso. Ronaldo Caiado reverteu a decisão, afastando inelegibilidade, mas mantendo multas, inclusive para todos, né? Teve reversão também para Sandro Mabel, que seria cassado na primeira decisão. Na segunda, manteve apenas a multa. Tá, vamos lá agora a esse vídeo aqui. Acabo de chegar do Tribunal Regional Eleitoral, que por unanimidade... Esse aqui é o autor da ação que, em primeira instância, teve aquela decisão, em segunda instância, essa outra decisão. Quem que é esse aqui? Dr. Vitor Hugo, eleitoralista ligado ao PL, partido de Bolsonaro, que foi o adversário de Sandro Mabel na campanha de prefeitura de Goiânia, aonde ficou derrotado em segundo turno. E aí entraram com essa ação por conta da reunião que aconteceu. A unanimidade entendeu pela reversão da decisão de primeiro grau que cassou o prefeito de Goiânia e tornou o governador do estado de Goiás inelegível. Dizer que nesse momento estávamos ali contra as maiores bancas do estado de Goiás, todas elas reunidas nessa causa do lado oposto. Desceu para cá também Banca Nacional para tentar reverter a decisão. Primeiro é gratificante dizer que está atuando na linha de frente de um processo que reúne a nata da advocacia eleitoral, mesmo num período tão curto de carreira que eu ainda tenho. É importantíssimo. O jogo é muito pesado, é tudo muito pesado, enfrentar a máquina na eleição é muito pesado. E queria agradecer você aí que mandou boas vibrações. Tá, por fim aqui ele finaliza o vídeo. O que acontece? Olha que curioso. O grupo do PL entra na justiça contra Caiado, aí agora aqui a pergunta muda. Por que eles fariam isso? Será que é só porque perderam a eleição e encontraram ali um meio jurídico de gerar alguma pedra no caminho ou talvez reverter a situação da eleição? Vou te explicar, né? Quem mais tem a perder com essa ação do PL? Na minha opinião, é justamente o PL. Por quê? Se a cassação se confirmar e houver novas eleições, Fred dificilmente, né, Fred foi o adversário de Sandro Mabel, teria o mesmo desempenho.
Já o grupo de Mabel, né, tem, mesmo sem a candidatura direta de Mabel, provavelmente emplacaria um sucessor, porque seguiria a indicação de Ronaldo Caiado. Ou seja, apostaram numa jogada que pode sair pela culatra. Nesse sentido, quem mais perde com tudo isso? Eu acredito que seja o próprio PL. Por quê? Por conta da coerência ou a falta dela. Bolsonaro vive dizendo que a sua inelegibilidade foi injusta. Né? Tem várias declarações de Bolsonaro com relação a isso. Que foi perseguido por fazer uma live no Palácio do Planalto, onde é a residência oficial do presidente da República. Mas agora o próprio grupo bolsonarista, né, vide Dr. Vitor Hugo, o Fred Rodrigues, que foi o candidato derrotado do PL, indicação pessoal do Bolsonaro, usa o mesmo argumento, né, para acusar Caiado. Uma atitude semelhante no mesmo ambiente, ou seja, você usar um equipamento público para pedir voto para um candidato. Bolsonaro não expressamente fez isso, mas fez uma transmissão ao vivo, onde falou uma série de coisas contra tudo aquilo que ele disse na live. Não vou falar aqui para não correr o risco de ter algum problema, mas assim, do ponto de vista do que ele fez, só porque estava na residência oficial, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro, se ele sofre alguma sanção por estar dentro da residência oficial, é um problema. Mas, Caiado, por ter feito uma reunião na residência oficial, ele tem que ser punido. Né? Esse é o ponto de contradição. A questão do mérito da ação específica eu não conheço, não sei, né? Não sei dizer. Mas, a respeito de o equipamento público, que é a residência oficial do chefe do executivo, foi o objeto disso tudo. Porque se tivesse acontecido em outro lugar, estava tudo certo. A pergunta é, né? Se foi injusto com o Bolsonaro, por que é justo com o Caiado? Talvez pensaram, né? Se fizeram com a gente, vão fazer com eles também. Vamos fazer com eles também, né? Isso mostra o quê? Uma incoerência estratégica, né? Pelo menos é o que eu vejo. Agora vamos lá. Quem que realmente ganha com tudo isso? O verdadeiro ganhador dessa história é o judiciário, a Justiça Eleitoral, especialmente o TSE em Brasília. Por que isso, né? Porque essa ação vai para o TSE, o próprio Dr. Vitor Hugo já argumentou que vai recorrer dessa decisão do TRE e vai levar isso ao TSE, e lá, o que vai acontecer? Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral são os mesmos que interferiram diretamente nas eleições passadas, a presidente da República. Né? Então, interferiram assim, no sentido de tomar decisões que geraram resultados práticos nas eleições. Proibir certo tipo de postagens, né? Vedar alguns assuntos em redes sociais de candidatos. E tudo isso foi decisão que veio do TSE e, por isso, gerou resultado direto nas eleições. E o que deve acontecer? Provavelmente o TSE vai segurar esse julgamento para muito próximo das eleições, fazendo com que ali Ronaldo Caiado esteja, não use do argumento de STF, TSE e tudo mais para angariar votos. Porque, como se diz, tem uma decisão ali para ser julgada. Se Ronaldo Caiado bater demais nos ministros, a decisão pode ser desfavorável. Se ele ficar pacífico, uma decisão pode ser favorável. Né? Tudo isso pode acontecer, não se sabe. O que o PL deveria fazer, na minha opinião, com relação a isso? Eu acredito que não deveria levar ao TSE. Não porque o Caiado não deva ser punido. Se de fato tem o erro e a punição cabe, ok. Mas não deveria levar isso ao TSE pré-eleições. Não sei nem se é possível, né, manter isso até que passe as eleições. Mas o que acontece é que se levar para o TSE vai ter esse trunfo, essa carta na manga para segurar uma coisa ou outra com o candidato Ronaldo Caiado. E mais do que isso, e não levar ao TSE não seria um sinônimo de covardia, seria um sinônimo de coerência. Porque como eu questiono a inelegibilidade do Bolsonaro por um ato dentro da residência oficial, dizendo que ali é a casa dele, então ele pode agir assim.
Da mesma forma que agora eu questiono um governador de estado que fez uma reunião dentro da casa dele, então ele poderia ter feito assim. Então, talvez por isso seria esse ponto. Eu posso estar completamente errado, igual eu falei, eu não conheço a tese, mas a leitura que eu faço, do que eu vejo, do que eu vivo aqui, é nesse sentido. E mais do que isso, não deixaria mais uma vez nas mãos do TSE uma possível decisão que impactasse diretamente as eleições, entendeu? Tá dando munição para o TSE. Por fim, o tempo vai dizer como que essa história vai terminar. A gente precisa enxergar um pouco além, né, daquilo que está acontecendo agora para entender melhor o porquê que as coisas acontecem, como elas vão sendo construídas. E, no meu ponto de vista, para o eleitor bolsonarista que tem um pouco mais de noção política da coisa, não é só por paixão, ele ter essa visão de que a forma como o PL direciona juridicamente essas ações para com Ronaldo Caiado é exatamente a forma como Bolsonaro questiona ter essas ações contra ele. Então é isso, se você curtiu, deixa aqui o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, é muito importante isso. Compartilha com a turma aí, vamos debater, estou disposto a debater. Quem quiser debater, deixa o comentário aí, vamos conversar, sem ataque, sem estresse, sem nada. Vamos debater política, vamos conversar sobre ideias, beleza? Muito obrigado.